Viver com propósito. O podcast. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast de propósito. Eu sou o Rafael Nassif e eu estou muito feliz essa manhã, porque nós vamos gravar um podcast com um querido amigo, uma pessoa incrível, inteligentíssimo, um gênio do marketing digital. Eu tenho certeza que nós vamos ouvir muitas boas histórias, nós vamos aprender muito aqui hoje com essa pessoa maravilhosa, que é o meu querido convidado de hoje, Marco Gouveia. Salva de palmas, meu amigo. Obrigado por estar aí. Obrigado. Mas antes de começar aqui propriamente com o meu querido amigo Marco Gouveia, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, mais o que, ô Marco? Dá um like. Comentar. Faça perguntas também, depois eu peço para o Marco aqui ir respondendo também, porque ele tem um conhecimento que vai muito além dessa uma horinha que nós vamos passar junto aqui, né? Mas tenho certeza que ele vai poder ajudar também. Meu querido, obrigado por estar aí, viu? Obrigado. Prazer estar aqui. É sempre bom poder te rever. Você já esteve aqui na nossa casa aqui algumas vezes, algumas palestras aqui, mas agora essa conversa um pouco mais, digamos, intimista, talvez, assim, é uma conversa mesmo, né? Porque desde a primeira vez que eu te conheci e que você veio dar uma palestra aqui, eu fiquei, cara, esse Marco ele é diferente, porque você não fala só de marketing digital, igual muita gente fala, e tá tudo certo. Eu consegui perceber ali um propósito, um amor, um senso de missão muito profundo ali nas suas palavras, né? E isso eu fiquei muito encantado ali com o seu ser bastante genuíno ali quando você falava sobre isso. E eu quero começar aqui o nosso podcast fazendo uma pergunta, que é a pergunta que eu faço aqui para os nossos convidados, assim. Marco, qual que é o seu propósito hoje de vida? Qual que é o seu propósito hoje? O que faz o teu olho brilhar de verdade aqui na sua vida hoje? Hoje, eu gosto de fazer esta nota porque hoje é diferente do que era há uns anos atrás. Hoje, a minha missão é ajudar as pessoas através do digital. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito. Aquilo que eu quero é que as pessoas consigam ter resultados através do digital. E é para isso que eu trabalho todos os dias. Mas o que isso traz para as pessoas? Digamos, trazer resultado através do digital. Quando você diz isso, o que você deseja que as pessoas realmente alcancem se elas tiverem resultado no digital? O que significa isso para ti? São transformações de vida. Tens muitas pessoas que estão ou desempregadas ou que estão em situação precária de trabalho, apesar de terem estudado muito tempo. Eu tenho pessoas que trabalham numa caixa de supermercado e está tudo bem, não tenho nada contra, mas são pessoas que têm uma licenciatura, algumas até têm mestrado, querem muito entrar nesta área, não têm as bases práticas de como é que podem chegar lá. Então o meu objetivo é ajudar essas pessoas a conseguirem chegar lá. Claro. Assim como outras pessoas que têm negócios que sentem que podiam ir mais além, mas só que não vão porque não têm também essa base prática do digital. Então o meu propósito, o meu objetivo é mesmo ajudar essas pessoas, porque muitas das vezes nem sequer tem a ver com o conhecimento, tem a ver com a tua maneira de estar na vida, a maneira de olhares para as coisas, a maneira de não engolires toda a informação, porque há muitas pessoas que fazem isto, consomem tudo e mais alguma coisa, veem vídeos de tudo que existe, leem todos os livros, mas não colocam em prática. Claro. E esse é uma mudança na mente da pessoa. Não tem a ver com conhecimento em marketing digital. Tem a ver com mudar a tua mente. Eu quero ajudar as pessoas através do digital. Não necessariamente enchê-las de conteúdo, e muitas das vezes há conteúdo que nem sequer vai acrescentar nada à vida da pessoa. É sermos concretos, específicos. Aquilo que realmente vai ser transformador. Se a pessoa tomar aquela atitude e fizer aquele caminho, à partida ela vai ter realmente resultados. E essa é a parte que eu gosto, é de ver as pessoas a transformarem-se. Pessoas que tinham muito pouco conhecimento nesta área, mas que me foram aplicando, passaram a ter conhecimento, passaram a ter resultados e mudaram as suas vidas. Portanto, sensacional. E você acha que ainda existe muito espaço para profissionais dessa área digital? Você acha que o mercado está ficando saturado? Como é que você vê isso aí daqui para frente? Eu acredito que existe muito espaço. E eu vou-te dizer porquê. Primeiro, porque há cada vez mais pessoas com vontade, com garra. Nós temos cada vez mais os jovens, especialmente, que são de uma geração muito diferente daquela que eu estava habituada, mas tive a sorte na minha vida de trabalhar muito próximo deles sempre. Eu sempre trabalhei. Você é um jovem, quantos anos você tem hoje? 40.
Ele já tá com 40, eu tô com 43, meu amigo. Pô, então você começou somos muito novo, você começou muito... Você plantou a relva ali do marketing digital, não foi? No começo era mato. Com 20 anos já está 20 anos atrás. Sim. 20 anos atrás, fazer- ninguém nem sabia o que era isso. a fazer em dezembro. Uau! E aí, desde lá para cá, ou seja, continuando a sua resposta aqui, ou seja, isso disparou, obviamente, 20 anos tinha muito pouco, né? 20 anos você devia ser um extraterrestre aqui nesse mundo. Hoje em dia, todo mundo mais ou menos sabe o que é isso, uns mais, outros menos. Mas você acredita ainda que a coisa ainda tem muito ainda pela frente? Tem muito pela frente, pela vontade que as pessoas têm, especialmente as pessoas mais jovens, que têm de agarrar e inovar, não têm medo de arriscar nesta área, porque também é uma área muito engraçada por causa disso. Tu facilmente podes arriscar, porque não tens que investir muito do teu dinheiro. Podes ter que investir Pois é. o teu tempo, mas não tens que investir dinheiro. E isso é muito bom, porque eles podem arriscar mais facilmente. Ok, em vez de eu estar na praia ou a ver Netflix, não tem nada contra. Acho que faz bem. Mas eles podem agarrar com integridade e bora testar, bora criar claro, um blog, vamos criar uma loja online. Ou seja, a entrada neste jogo é uma entrada facilitada. E isso faz com que eles possam testar. Eles têm essa vontade de testar. E por isso é que cada vez mais eu acredito que nós vamos começar a ver uma nova franja de pessoas nesta área. Por isso é que eu acredito que não está saturado. Há espaço para tudo. É porque para está todos. mudando muita coisa também, né? Com a entrada da inteligência artificial, entrada para nós, como uns mortais, porque isso já tem há um tempo que existe. Mas agora mesmo que está expandindo de uma maneira completamente maluca, né? Assim, as mudanças daqui para frente vão ser absurdas e avassaladoras, né? Eu te acompanho ali de perto nas suas redes sociais e eu vejo que você fala sobre isso, né? Como é que você está vendo essa transformação assim das inteligências artificiais aí que estão chegando, da inteligência artificial que está se expandindo? É porque cada dia, no começo agora desse ano era o ChatGPT. Pô, ChatGPT quase já não se fala mais, porque já existe, todo dia sai não sei quantas dezenas de novas aplicações baseadas na inteligência artificial. Eu fico meio perdido, velho. Eu confesso que é muita informação, é muita... Como é que você vê isso? É verdade, Rafa, sabes? É muito engraçado aquilo que estás a dizer, porque eu também gosto muito de olhar e ver esta perspectiva. Parece que estava toda a gente à espera que saísse uma plataforma de inteligência artificial para de repente saírem todas. Porque não é fácil, de repente tu teres inteligência artificial para criar imagens, para criar vídeos, para criar voz, para melhorar o ruído de um vídeo, para legendar vídeos de uma forma impecável. Não, se a gente quiser hoje, né, a gente pode transformar esse podcast e botar em qualquer idioma, né? Inglês, francês, espanhol, italiano, imitando a nossa boca aqui, fazendo uma coisa incrível, Incrível. Né? Com uma app, e isto era algo inimaginável. E de repente surge tudo ao mesmo tempo. E o facto de surgir tudo ao mesmo tempo faz-nos sentir que realmente já havia uma grande aposta, mas estava tudo à espera de quem é que é o primeiro a sair disparado e depois vieram todos. Mas eles se alimentam um pouco do ChatGPT, né? Sim. Se alimentam dessa inteligência, né? Sim, tem ali o core, e a partir do momento em que tem aquele core, foram desenhando. Eu aquilo que sinto cada vez mais, por acompanhar desde o início a Google, é que efetivamente pode haver aqui um salto quântico gigante. Não é só pelo facto do ChatGPT na versão tradicional, na versão gratuita, estar limitado a 2021. Tem a ver com coisas muito simples. Ainda ontem, numa aula, mostrei esta pequena diferença do ChatGPT para o Bard da Google, que é o facto de ele ir à internet e fazer um resumo. Eu agarrei num artigo completamente aleatório, no caso até foi um artigo da Cristina Ferreira ter um contrato novo, milionário na TVI, coloquei o link da notícia, pedi para ele fazer um resumo daquela notícia. O Bard. Ou já ChatGPT, o Bard. O Bard agarrou e fez o resumo da notícia. E fez 3 rascunhos. Mas eu agarrei e disse, olha, adorei os 3 rascunhos, podes fazer um só com todo o detalhe sobre aquilo que vai acontecer com a Cristina Ferreira. Ou seja, a ligação à internet é brutal. Depois consegues fazer coisas muito, mas mesmo muito engraçadas que outras plataformas, como o ChatGPT, não conseguem fazer ainda. Porque a quantidade de dados que a Google tem é
é inacreditável, mesmo inacreditável. Mas você acha que o ChatGPT não pode alimentar desses dados? Não como a Google, como é que é? Sabes porquê? É uma grande diferença e é muito engraçada essa diferença. O ChatGPT foi uma percentagem alta foi comprada pela Microsoft muito rapidamente, o que faz com que eles se alimentem de um outro motor de pesquisa que é o Bing. Que não é a mesma coisa que eu. A quantidade de dados que o Bing tem, até porque as pessoas não usam o Bing. Hoje em dia as pessoas começam a usar o Bing por causa do ChatGPT, mas as pessoas não usavam o Bing. Agora as pessoas usam o Google, mas elas não usam só o Google. Elas usam o Gmail, elas usam o Drive, elas usam o Google Maps, elas usam o telemóvel Android. Ou seja, a quantidade de informações que a Google tem não tem comparação. Ou seja, a Google tem um perfil de cada um de nós, conhece-nos muito bem. O YouTube é Google também, né? O YouTube É Google também. também é Google. Portanto, não dá para comparar. É impossível comparar a quantidade de dados que uma plataforma tem e que outra tem. Isto não significa que neste momento o ChatGPT consiga dar melhores respostas porque tem menos massa crítica em termos de pessoas a fazerem perguntas e a ajudar o mecanismo de inteligência artificial. Porque nós falamos muito de inteligência artificial, mas por detrás há outra vertente ainda mais importante que é de machine learning. Nós temos que ensinar às máquinas. E somos nós a fazer perguntas, a corrigir algumas questões que estamos a ajudar a máquina a evoluir. E é isso que o ChatGPT tem neste momento, que é uma grande vantagem. Porque muitas pessoas, mas mesmo muitas pessoas começaram a usar o ChatGPT. Eu sou muito curioso e vou ver dados. O ChatGPT em agosto também pode ter sido por ser um mês de férias, mas quando nós olhamos é um mês de férias onde? Na Europa. Aqui. Na Europa, não é? Então, mas o ChatGPT decresceu, em termos de utilização, 26% face ao mês anterior. O que significa que as pessoas já não estão a usar aquilo que é normal, que é um hype. De repente toda a gente fala do ChatGPT, as pessoas vão testar. 26 é muito, um quarto de utilização a menos, é muito. É muito. Ou seja, tu começas a ver, houve um boom gigantesco, as pessoas testaram, mas voltaram à vida normal. Voltaram à vida normal. Quem é que vai continuar a tirar proveito desta componente? Quem trabalha, a Google, e quem trabalha com marketing, com quem trabalha com comunicação. Sim. Escrita, isso continua sempre. Eles vão continuar. Agora, a população, isto porquê? Porque também há aqueles mitos todos, porque as pessoas gostam muito de assassinar, desculpa a expressão, plataformas. Então, quando saiu o ChatGPT, as pessoas disseram a Google vai acabar, ninguém vai pesquisar no Google. Não é necessariamente assim. Há um boom gigantesco porque é uma novidade, as pessoas testam, muitas nem sequer tinham bem ideia de que comandos é que deviam dar para a resposta estar certa, que essa é a parte. Não, porque saía muita coisa errada, né? Ainda. Porque assim, pesquisas, eu, Rafael, ainda faço no Google. Eu faço pesquisa no Google tradicional lá, nem barra, nem nada, é Google. Entro lá, pesquisa e tal. Porque o ChatGPT é mais quando eu quero algum texto, alguma coisa. Ou seja, que ele me dê. Mas mesmo assim, esse tem mesmo que ser verificado, porque eu já peguei ali. Por exemplo, até coloquei assim de brincadeira, quem é Rafael Nassif? E ele deu uma resposta engraçada, porque tinha pontos ali que eram reais e tinham pontos que eu, assim, enfim, deve ter ido buscar alguma informação minha que está online, né? Enfim, fácil, enfim, de qualquer um de nós. Mas também inventou um monte de coisa lá que não tem nada a ver. Então aí eu fico, pô, está fazendo essa resposta, sim, sobre mim, que eu sei qual é a resposta certa e errada. Agora, e o resto? E as outras coisas que eu pergunto, né? Até que ponto a resposta está realmente certa? E o Google, pelo menos, ele não me dá a resposta, ele me dá sites, né? Ele me dá uma série de coisas, né? Eu tenho que ir atrás para buscar essa resposta. Sem dúvida. Mas, cara, que interessante. Agora, me conta lá, vamos voltar um pouquinho aqui. 20 anos atrás, Marco Gouveia com 20 anos, te fez entrar assim para esse mundo? Você estava o quê? Você estava na universidade? Você foi para a universidade? Ou você terminou a escola, o segundo, o secundário? O que você fez? Ou seja, que momento da sua vida que você falou assim, pô, vou entrar nessa coisa de marketing digital? Como é que foi isso? Olha, foi por acaso. Apesar de nada ser por acaso. Portanto, havia um motivo para acontecer. Eu é que não fazia a mínima ideia que era para acontecer. Então, normalmente, nós ficamos muito chocados com com alguns pontos que não vão ao encontro daquilo que nós estávamos à espera. Praticamente ninguém gosta de chumbar na faculdade ou deixar cadeiras por fazer na faculdade. Foi aquilo que me aconteceu. Na prática, eu escolhi um curso por um motivo que não é um motivo muito óbvio nem muito natural. Eu rapidamente percebi que aquele não era... Que estava a fazer o quê? Para mim, gestão de recursos humanos.
É interessante. Eu hoje uso algumas coisas que aprendi em gestão de recursos humanos, mas claramente não era aquilo que eu queria fazer. E apercebi-me disso rapidamente. E quando tu te apercebes disso rapidamente, os estudos ficam um bocadinho mais de lado. Eu deixei 3 cadeiras por fazer. 2 do primeiro ano e 1 do segundo ano. Eu tinha todas do terceiro feitas. Corri atrás para passar para o quarto. Naquela altura as coisas funcionavam de uma forma diferente daquelas que funcionam hoje em dia. Não consegui. E por isso fiquei 1 ano a fazer 3 cadeiras. 2 no primeiro semestre e 1 no segundo semestre. E isso era muito tempo livre. E tinha que aproveitar de alguma forma. Não ia ficar 1 ano a olhar para o ar. Então eu agarrei e comecei por aquilo que é o mais tradicional, o mais normal. Foi procurar um emprego num call center, contact center. Sim. Então, e até te vou dizer um dos motivos, uma das coisas que eu menos gostava e menos gosto é de falar ao telefone. Olha, Hã? eu sei disso. Pronto. E o que é que eu agarrei? Fui para um call center em que eu estava sempre a receber chamadas. Ok. Sempre a receber chamadas. E via muitos períodos do tempo que eu trabalhava 9 dias seguidos. Nossa, 9 dias seguidos, depois tinha 3 dias de folga. de folga. Era assim que funcionava, Ok, porque era ok. sábados, domingos, tens que sempre atender porque era apoio ao cliente, não era venda. Sim, O cliente tinha algum desafio e nós Legal. tínhamos que resolver o desafio do cliente. Foi aí nestes 3 dias que eu tinha de intervalo que eu comecei a olhar para os websites de uma forma diferente. Eu comecei a olhar e comecei a ver que naquela altura existiam alguns deles com publicidade, com anúncios. E foi aí que uma coisa muito simples hoje em dia, para mim, foi uma grande descoberta. Havia um motivo pelo qual as pessoas faziam sites. É porque elas tinham lá publicidade e seguramente ganhavam dinheiro com isso. Desafios, eu não fazia a mínima ideia como é que eu podia fazer, porque a mim parecia-me bem. Apesar de eu não saber criar sites, achava bonito poder criar e poder monetizar, ganhar dinheiro com esses sites. E comecei a ir atrás, comecei a ir à procura de informação. E havia muito pouca informação. Mesmo muito pouco. Em Portugal não havia absolutamente nada, mesmo. E depois comecei a ver alguns fóruns nos Estados Unidos que começavam a falar do Google AdSense, uma plataforma da Google que te dá dinheiro por cada clique que tu tens. Tens um teu site, colocas lá a publicidade, a Google gera os anúncios que aparecem lá e sempre que alguém clica, tu ganhas um valor. Então foi a partir daí que eu comecei a olhar com mais interesse e comecei a ver como é que eu vou fazer isto, porque pareceu muito interessante e comecei a ver que lá fora já havia pessoas a ganhar muito dinheiro com aquilo. Porque como tu disseste logo no início, não havia nada, não é? Era um deserto em Portugal, então era muito simples de tu conseguires ter resultados. Então eu agarrei e comecei a desenvolver, apesar de não saber muito bem como, blogs. E como eu não sabia como, fui mesmo pelos blogs, porque havia blogs gratuitos. Pois é, já tinha Google. aquelas plataformas de blog, né? Já É. o Blogger. O blogger, é. Exatamente. Também tínhamos em Portugal os blogs do Sapo e eu comecei a construir alguns blogs ali sobre temáticas que eu gostava. Futebol, desporto, era muito por aí. Mas você alimentava. Eu alimentava. Você escrevia o texto. Sim, não havia o ChatGPT, infelizmente. Você... Não, às vezes não pegava só da internet. Você tinha um jogo aí final de semana, você escrevia sobre aquele jogo. Sim. E havia muito conteúdo. O meu primeiro blog de todos foi um blog sobre receitas culinárias. Eu que não sou bom cozinheiro. Mas porquê? Porque eu tinha um livro de receitas da minha mãe, desculpa, e eu comecei a passar aquelas receitas todas à mão e colocava na internet. É sério? Essa era a minha fonte de Olha conteúdo, só os livros. que top. Velho. Os livros. E o pessoal entrava e... E o pessoal entrava. Tínhamos ali receitas porreiras porque não estavam na internet. E depois esta era a parte mais gira. E aí o pessoal entrava e clicava nos... Aí tinha uns anúncios lá que o Google gerava. Naquele momento não devia ter a informação toda que nós temos hoje, porque hoje você respirou aqui, eu estou falando aqui, fala uma marca aqui, Mercedes. Daqui a pouco eu entro ali e tem uma propaganda Mercedes para mim, né? Sem dúvida. Antigamente devia ser umas propagandas muito aleatórias, assim, né? Completamente aleatórias. Tendo que aí também tens um jogo. E eu jogava muito bem esse jogo. Comecei a jogar muito bem esse jogo. Porquê? Eu comecei a ver que aquilo que mais dinheiro me dava era quando apareciam anúncios de crédito. Seja crédito de habitação, crédito pessoal. Quem pagava mais eram os bancos. Os bancos queriam muito que as pessoas fizessem o crédito
Então dispostas a investir muito dinheiro. Quanto mais as pessoas estivessem dispostas a investir, mais eu ganhava pelo clique, porque aquilo é uma percentagem. A percentagem, isto não é oficial, mas posso dizer qual é, 43% do valor vai para o dono do site, o resto fica para a Google. Então eu ganhava 43% do valor que aquela marca estivesse disposta a investir. O banco X estava disposto a investir 5 euros, eu ia ganhar 46% desses 5 euros. 43%. 43%, exatamente. 43% Olha que desse interessante. valor. Hoje quanto que é? Como é que é? A percentagem continua exatamente igual. 43%. 43%. A Google tem esta vertente de revenue share muito interessante. Por isso é que é apelativa. Por isso é que tu olhas para grandes sites mesmo. Tens o site da RTP, tens um site da SIC, todos os grandes sites que existem em Portugal e fora de Portugal. Tu vais ao site da Globo, tem anúncios, são da Google. Sim. Vais ao Imo Virtual, tem anúncios, são da Isso Google. ganha bem, então. Porque se ganha bem. Não é? Não há nenhum outro motivo para lá estarem anúncios. É porque essas plataformas ganham bastante dinheiro. A Google tem uma comissão muito interessante. E ainda por cima é um valor por clique. Não é necessário a pessoa fazer... Pois é, fazer compra ou fazer coisa. Clicou, ganhou. Exatamente. Interessante. Exatamente. Agora, você lembra qual foi a primeira vez que você ganhou algum dinheiro online? Lembro perfeitamente. Então, como é que foi? Porque deve ser uma alegria, né? Porra, ganhei um dinheiro online. É. Então, eu com o site das receitas estava ainda a testar algumas coisas. Tinha lá os anúncios, mas não tinha grandes cliques naquela altura. Mas depois eu lancei um blog que foi algo que, mais uma vez, tem a ver com tu olhares para fora. Não estás sempre a olhar para a internet. Olhar para os fenómenos fora. O que era muito popular? Uma série televisiva, Morangos com Açúcar. E não havia nada sobre essa série. Não havia um blog, não havia um Você site. já via a série, todo mundo assistia a série na televisão, todo mundo gostava, pronto, mas na internet não havia nada. Exatamente. Era a loucura, tanto que vai voltar a ser. Vão voltar a gravar? Já estão a gravar, vai sair agora. Olha só. Inclusive fizeram parceria com a Amazon Prime, portanto é uma coisa que vai ser internacional agora. E aquilo que eu fiz foi criar o blog dos Morangos com Açúcar. E esse foi o grande boom, porque eu criei o blog dos Morangos com Açúcar, eu coloquei Google AdSense e 30 minutos depois, mais ou menos, eu tive o meu primeiro clique. O meu clique valeu-me 21 cêntimos. Uau! Foi aquele momento brutal de fogo. Isto é espetacular. Foi tão bom. Sabes, quando tens aquelas alegrias, tu queres partilhar. As pessoas estão mais perto de ti. As pessoas estão mais Claro. Então eu saí do escritório, fui até à cozinha ter com a minha mãe e fui chamá-la. O escritório é o seu quarto, né? Exatamente. Olha, escritório. Sim, o escritório. Bem, enfim. Isso. Não sei Claro, o escritório naquela altura. Mas eu não estava a trabalhar. É isso, claro. Então eu agarrei, fui à cozinha, também era próximo, o caminho não foi muito longo. Minha mãe estava a fazer o jantar, não era bem de noite, mas quase. Fui chamar a minha mãe para ela ver que eu tinha ganho aquele dinheiro. E porquê? Porque ela estava sempre a dizer, sai do computador, tudo o que estás sempre a fazer no computador. E eu queria lhe mostrar, e queria partilhar a alegria. E eu queria que ela visse. E estavam lá 21 cêntimos. E ela disse-me, boa filho. Estilo, a sério. Ela foi lá. 21 Ganhou dinheiro, tá aí. 21 cêntimos. Mas entra logo, assim, a pessoa clicou, aí tipo, já caiu na sua conta. Não cai na tua conta. Na sua conta não de banco, mas cai na sua conta virtual lá. Sim, isso é logo. É naquele segundo. Naquele segundo. Há um clique. Deve ser uma alegria mesmo. Fala, É. cara, ganhei um dinheirinho aqui, caiu. E a minha mãe disse... Mas você naquele momento já tinha publicitado então, o seu blog. Você botou dinheiro no blog. Ou não? Não. Ah, você não colocou. Você colocou o AdSense do Google lá para aparecer a publicidade, mas ainda era tudo orgânico. Tudo orgânico. Sabes, Rafael, eu trabalhei durante 6 anos sem investir um cêntimo. Eu não investi um cêntimo. Investi o meu tempo, que hoje eu sei que é o bem mais precioso que nós temos, mas naquela altura não tinha nada dessa noção. Aquilo que eu achava era, isto é espetacular, porque eu não invisto nada e estou a ganhar dinheiro. Naquela altura eram 21 cêntimos, depois as coisas melhoraram. Mas eu não investi Mas nada. esse blog depois cresceu muito? Muito. Esse blog foi... As pessoas começaram a entrar, mas você sempre escrevia. Então você tinha que assistir a série. Você assistia. Eu assistia, mas E não depois assistia... você fazia um comentário da série? Como é que você colocava lá? Olha, no início foi assim. Começava a ver, começava a tirar algumas notas e começava a escrever sobre aquilo que tinha visto. Só que aí o ponto é que a maioria das pessoas em Portugal via a série. Então não acrescentava nada de muito novo. Aquilo que realmente,
para além de eu ter sido pioneiro na área, porque depois nasceram muitos outros blogs dos Brancos com Açúcar, mas já tinha sido o pioneiro, e isso tem uma vantagem, teve uma grande vantagem para mim, porque eu comecei a trabalhar, a minha grande explosão no marketing digital foi como conseguir colocar uma página em primeiro lugar. Claro. Sempre alguém que pesquisasse Morangos com Açúcar, O sua era... episódios de Morangos com Açúcar, casting dos Morangos com Açúcar, eu aparecia sempre em primeiro lugar. Foi por isso que eu comecei a ter as visitas e comecei a ganhar visibilidade e dinheiro. Mas para dizer o quê? Que eu comecei a escrever, mas ok, as pessoas iam lá, era porreiro, elas continuavam a ir, porque pesquisavam e queriam saber, mas não tinha nada de muito atrativo, muito novo. Até que eu comecei realmente a conhecer ainda mais estas técnicas de começar a colocar as páginas em primeiro lugar e descobri algo, é muito técnico, mas é interessante para as pessoas poderem explorar depois, que se chama robots.txt, que é nada mais, nada menos do que um bloco de notas, uma folha de um bloco de notas, onde tu podes dizer todas as páginas que tu queres que a Google encontre e todas aquelas páginas que tu não queres que a Google encontre. Elas estão no teu site, a Google vai lá, mas tu não queres que fiquem disponíveis no Google. Há páginas que nós não queremos que apareçam. Não é? Uma página mais pessoal, os CVs que tu tens e podes armazenar no teu site. Tá. Tu não queres que a Google encontre e mostre a qualquer pessoa. Então, o que é que eu descobri quando descobri que este fecheiro existia? Que a TVI tinha todos os episódios de Morangos com Açúcar no seu site, mas tinha no fecheiro @cxt para não estarem indexados. Ou seja, a Google não os encontrava, mas não mostrava a ninguém. Okay. Eu, como não era um robô, era uma pessoa muito curiosa na altura, mais do que hoje ainda, agarrei e entrei dentro daquelas pastas e comecei a ver todos os episódios. Então, 1 hora antes do episódio ir para o ar, automaticamente saía aquilo que ia dar nesse episódio. Eu não tinha que fazer nada. Verdade. Você conseguia ver de antemão o que ia sair no episódio e você publicava. Exatamente. Podia? Podia, estava disponível. Que loucura! Estava disponível, não havia nada de ilegal. Ou seja, qualquer um conseguia aceder. Qualquer pessoa conseguia aceder. Aquilo que faz muitas vezes falta é isto, o conhecimento, porque há muita coisa que está disponível para qualquer pessoa. Pois é. Falta é o conhecimento para nós irmos lá. Isto continua a acontecer hoje em dia. Tá, mas as pessoas entravam para saber do episódio antes no seu blog? Sim. Eles queriam saber. Porque aí você pegava aquilo, botava de uma maneira um pouco mais, sei lá, palatável, sei lá. Sim, dava ali uns toques, porque aquilo era muito por tópicos, mas dizia tudo o que ia acontecer naquele episódio e depois lançava. Tanto que eu conseguia programar uma semana inteira. E até mais, se eu quisesse, mas eu fazia a semana, porque às vezes podia acontecer... Então a pessoa já podia 3 dias, 4 dias para frente, entrar lá e saber o que ia acontecer no episódio. Sim. E isso fez seu blog disparar. Aí é que não havia hipótese, porque as pessoas queriam saber o que é que ia acontecer, ou porque iam de férias, ou porque o que quer que fosse, ou tinham perdido o episódio, ou queriam saber e queriam ir partilhar para outros sítios. Portanto, tinha muita gente que copiava e estava tudo bem. Era excelente, copiavam, mas colocavam a referência de onde é que tinham ido buscar, então consegui ter ainda mais e aí você começou a ganhar dinheiro mesmo, a sério? Aí eu comecei a ganhar dinheiro mesmo a sério. Que a minha mãe foi-se embora e disse, boa filho, mas eu para mim disse, vou ficar rico com isto. E passados 3, 4 meses ganhava 50 euros por dia, não era assim nada extraordinário, mas quando chegou... Meu amigo, 50 euros por dia, ainda hoje... Ainda é hoje, é uma aqui em Portugal, se a pessoa ganha 50 euros por dia, está vivendo. Tá razoavelmente bem. Sem dúvida, sem dúvida. Mas sabes que esta é a parte curiosa. Naquela altura, eu cheguei ao absurdo. Eu olho hoje e vejo o quão absurdo é de ganhar por dia o equivalente ao salário mínimo naquele ano. Porque eu ganhava mais de 500 euros por dia, todos os dias. Ou seja, ganhava Você chegou a ganhar 500 euros por dia? Todos os dias. Só nesse blog? Não, depois já tinha mais. Não. Tinha mais, porque depois comecei a ver que as novelas funcionavam muito bem e comecei a criar sobre várias novelas. Floribela, Doce Fugitiva, Lua Vermelha. Eu ainda me lembro dos nomes das telenovelas todas. E fazia essa mesma coisa, de ir lá no site, buscar lá o resumo. Tudo o que era da TV eu fazia da mesma forma. Na SIC já não funcionava desta forma, já tinha que ser eu a fazer os resumos. E depois também vi esta sinergia, colaboração, em que muitas pessoas me ajudavam. E diziam, enviavam-me coisas que sabiam que iam acontecer, que eram giras. E as emissoras de televisão estavam tudo bem contigo? Tudo tranquilo. A única coisa que aconteceu foi despertar a atenção
e elas começaram a criar também. Também, né? Os sites Pô, delas. esse miúdo tá a ganhar dinheiro aí. Alguém está a ganhar dinheiro e podíamos ser nós. Claro. Então começaram a lançar os sites oficiais das... Ok, os blogs oficiais, assim. O que foi muito interessante para mim, porque tu podes olhar para as coisas de diferentes perspectivas. Quando a TVI se lembrou de lançar o blog oficial dos Morangos com Açúcar, eu podia ter atirado a toalha ao chão, ok, eu não tenho hipótese. Mas eu tive durante muitos meses a dar-lhes luta, e depois deles me ultrapassarem, realmente eles ficaram em primeiro, eu fiquei em segundo, eu continuava a receber visitas na mesma, não as 60, 70 mil que recebia todos os dias, naquele blog. Era um estádio de futebol cheio todos os dias, todos os dias. E depois havia picos, em que eu tinha muito mais do que isso. Mas esse era a minha base. Mas aquilo que me ajudou foi, ok, se eu não quero perder esta luta, eu vou para aquilo onde eles não estão a lutar. E os Morangos com Açúcar chegaram a um determinado ponto em que já não eram os episódios que interessavam, era a popularidade. Nós temos este fenómeno. Há muitas pessoas que querem entrar no Big Brother. Seja em Portugal, seja no Brasil, seja onde for. No Brasil ainda mais, que o Big Brother já vai na edição, não sei... Mas já vai muito. Não é muito. E ali era quase a mesma coisa. Toda a gente queria entrar nos Morangos com Açúcar. Então, o maior volume de procura, e eu já não trabalhava só com o Google AdSense, trabalhava com marketing de afiliados, eram os castings dos Morangos com Açúcar. E essa era uma parte em que a TV não trabalhava. Mas eu trabalhava, e a minha página estava em primeiro lugar para casting dos Morangos com Açúcar. E eu ganhava 4 euros por cada pessoa que se registasse. Nossa. Cada pessoa que quisesse participar. Então aí o valor subiu ainda mais, porque eu não estava a ganhar por clique, estava a ganhar por formulário preenchido, e toda a gente queria entrar. Com pouca idade, com muita idade, toda a gente queria entrar. O pessoal preenchia, pagava lá um pouquinho. As pessoas não pagavam nada. Aquilo é para tu conseguires, para depois as agências conseguirem fazer os castings, porque eles precisavam... E você vendia essa informação? Sim, apesar de ser tudo automático. Era tudo automático. Era tudo automático. Eu só recebia o valor. Mas era isso que acontecia, de facto. As pessoas iam, preenchiam e a informação ia diretamente para quem de direito. Meu querido, incrível, incrível. E aí com isso você chegou a ganhar 500 euros por dia. Mais de 500 euros por dia. Mais de 500 euros por dia, cair na sua conta automática. E aí você chamou sua mãe lá de novo para ver? Ou ela nem acreditava mais, meu filho deve estar fazendo alguma coisa errada. A minha mãe pensou-me durante algum tempo que eu fazia alguma coisa errada. Não, claro, mas é porque não dá para entender. Não, é um grande desafio. É. Mesmo hoje em dia, os meus pais têm muito orgulho em mim e tudo mais, mas eles não têm clara noção daquilo que eu faço, daquilo que eu fazia naquela altura. Sabem que não era nada de ilegal, essa parte é uma parte boa, mas a verdade é que não têm plena consciência daquilo que eu faço. E tem a ver com gerações. Não, claro, e certamente mais e mais coisas estão a aparecer e que talvez nós também não vamos perceber o que outras pessoas mais jovens aí estão a fazer ou vão a fazer, e o mundo roda diferente, né, agora. Concordo 1000% contigo, Rafa. É isso mesmo. As coisas evoluem, as profissões de antigamente já não são de hoje. E hoje em dia está cada vez mais difícil, né? Eu vejo a questão do trabalho precário, as pessoas ganhando muito mal, né? No mundo inteiro, as pessoas ganham mal. Só que são as pessoas, em regra geral, assalariadas, que ganham salário, ganham um ordenado fixo por mês. Isso o sistema está mesmo completamente esmagado, né? Então hoje está muito difícil ganhar dinheiro vendendo seu tempo. Você tem que ganhar dinheiro vendendo resultado, né? Sem dúvida. E isso existe muito espaço, vender resultados. Você vende resultado, então, não é que seja fácil, nada nesse mundo é fácil, né? Nada cai do céu, ou seja, mas eu acho que mudou muito, né? E aqui em Portugal a gente tem visto, né, hoje uma crise grande na área das habitações, sei lá, os professores que estão aí há 20 anos, 30 anos e estão ganhando muito mal, policiais e etc. Eu acho que o mundo está assim, né? E se a gente não conseguir fazer essa mudança de paradigma mesmo, de entregar um resultado real para a sociedade, vai ficar cada vez mais estrangulado, né? O que você acha? Eu concordo a 1000%. E aqui tem muito a ver, não é só
não é só em Portugal, mas é muito em Portugal. Há uma diferença abismal de a carga fiscal faz com que seja muito desafiante, mas mesmo muito desafiante, as pessoas serem melhor remuneradas, aquelas que são assalariadas, como estavas a dizer e muito bem. Eu acredito é que para quem não tem não quer correr, vamos dizer assim, não quer correr riscos, porque há muitas pessoas que não empreendem, não é porque não consigam aportar resultados, é porque é um risco para elas. É claro. Aquilo que eu defendo muito e é aquilo que eu faço dentro da minha empresa é: ok, tu não precisas, não é necessário, não é obrigatório tu empreenderes fora de uma empresa. Tu dentro de uma empresa podes ter o teu salário, seja uma coisa que está tranquila para ti, mas tu podes ser empreendedor na mesma. O empreendedor significa o quê? Que vai à procura de mais resultados. E quanto mais resultados eles têm, mais premiados eles vão ser. Ou seja, tu podes ganhar muito mais do que o teu salário desde que tu tenhas resultados, três resultados. E tu estás a empreender dentro da empresa que outra pessoa criou, que tem menos riscos para ti, claro, mas tu vais ser remunerado por isso. E eu acredito que essa parte não dá para fazer com os professores, infelizmente, não dá para fazer com os policiais, infelizmente, mas há muitas áreas que podem fazer isto. Porque depois, o que tu podes ver também é que muitas vezes os empreendedores podem ter a ganância de ficar com o dinheiro todo para eles. Esse é que é um grande desafio. Pois é. E depois nós falamos de perder talento, e perdemos talento, claro, em Portugal para outras empresas. E hoje em dia, com o teletrabalho, perdemos talento para outras empresas que estão fora de Portugal. Sim. Mas as pessoas continuam em Portugal, então elas têm o melhor dos dois mundos. Elas continuam a viver num país que elas gostam, exato, mas estão a trabalhar para outro local. Para outro local e às vezes melhor, ganhando mais, né? Muito mais. Então é uma concorrência que tu podes encarar como desleal, a não ser que tu agarres e entendas que se tiveres empreendedores dentro da tua empresa, pessoas que continuam a trabalhar contigo, mas recebem, têm uma parte que é boa, tranquila para elas, mas também têm a componente de quanto mais tu trouxeres, mais tu vais ganhar. Okay? Então essa é uma parte, é como se tivesses sócios a trabalharem contigo, eles estão a empreender contigo e todos vamos crescer mais e melhor. Claro. Essa é uma forma que eu acredito que pode ser implementada em algumas áreas. Há outras áreas que não dá. Mas aí cabe mesmo aos... Não, aí depende de cada um também. É porque eu sou empresário também, tenho empresas, já tive pequenas, médias empresas e tal. E eu vejo que muitas, sobretudo pequenas e médias empresas, vivem estranguladas, né? Vivem com muita dificuldade de pagar os impostos, de pagar os ordenados, pagar os subsídios, pagar isso, pagar aquilo. E às vezes quem está de fora não tem essa percepção. O quanto é difícil só sobreviver. Verdade. Depois, para ganhar dinheiro e ficar bem mais tranquilo e tal, é bom que aconteça e tem que acontecer mesmo, e, né, seria bom que acontecesse com todos. Já é um step up aí mais para frente e alguns conseguem chegar lá, muitos não. Muitos não vão conseguir. Porque a carga mesmo é muito pesada. Né? Estatisticamente, mais de 90% das empresas não dura 10 anos. Eu, por acaso, li ontem um artigo, mas não sei os números, por isso não vou aqui dizer, mas a quantidade de empresas que em agosto entraram em insolvência em Portugal é um número louco. Eu já não me lembro do número em si e não quero estar aqui a enganar ninguém, mas a quantidade de empresas que fechou em agosto é brutal e abriram muito poucas. Ou seja, ao invés de haver esta parte de empreender, as pessoas têm cada vez mais receio de empreender por causa disto tudo. As pessoas olham, fazem contas, veem a quantidade de impostos que são pagos. E às vezes é só quem está lá em campo que vai entender isso. Só. Por isso que às vezes eu vejo político fazendo políticas disso, políticas daquilo, e eu olho para aquilo e é muito difícil, porque ele nunca passou por aquilo. É isso. Sempre foi político. O político não... A não ser que foi um político que foi empresário e sabe o que ele está falando, e sabe o que é pagar funcionário, sabe o que é pagar colaborador, sabe o que é pagar imposto. Ele não entende, não adianta. Fica com essa conversinha de politicagem boba aí, de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Amiga, a não ser que você amassou o pão, né? Ali você não vai saber o que é isso. Não adianta. Sim, mas é isso aí, política é igual no mundo inteiro. Tem uns piores, outros melhores. Mas é isso.
Meu amigo, aí é o seguinte, você lá, então, morando com açúcar, já jovem, rico, ganhando muito dinheiro, na sua vida, qual foi o maior desafio, assim, desse momento, assim? Porque eu vejo que esse trabalho do digital, ele é muito bom, mas ele também tem umas coisas, assim, que pode ser muito desafiador, né? Uma delas, que eu sei que você já falou, mas que eu não sei se esse era o seu maior desafio, é a questão da solidão, né? Como é que era isso, assim? Porque você trabalha muito sozinho, no final das contas, né? Até hoje, se você não tiver um grupinho, você trabalha muito ali, né? Porque você estava sozinho o tempo inteiro, né? No seu quarto ali, né? Esses blogs todos eram da sua casa, né? Certo, eram. E esse foi exatamente o meu maior desafio. Sem dúvida nenhuma. Tanto que isto parece tudo muito, muito interessante e muito engraçado, mas na realidade o dinheiro, e é aqui que tu começas a tomar contacto com as coisas e começam a mudar na tua mente, as coisas começam a deixar de fazer tanto sentido como tu pensavas que eram. Então eu tinha muito foco, até pelo sítio de onde eu vim, no dinheiro. Okay? Tinha muito, muito foco no dinheiro, nos bens materiais, até que eu tive uma depressão. Ou seja, como é que alguém que ganha tão bem, que aos 26 anos já tem uma casa pronta, está tudo tranquilo na vida dele, tem uma depressão? Você teve uma depressão com 26 anos? Sim. Porque você estava sozinho ali, trabalhando e tal, ganhando dinheiro e... Sabes, há uma frase muito conhecida que era a única coisa que eu tinha era dinheiro. Que era realmente o que estava a acontecer, porque eu não conseguia trocar ideias com ninguém. A única forma que eu tinha de saber se estava a ter resultados era pela conta bancária, mas eu não sabia se estava a fazer mesmo algo espetacular, algo que realmente ajudasse alguém, a não ser ajudar-me a mim próprio. As pessoas não contactavam diretamente contigo, assim? Muito, muito raramente. E quando contactavam era para fazer algum tipo de parceria. Claro. Não era nada. Você vivia muito ali na sua bolha ali, fechado no seu mundo. Completamente. Por isso é que eu fiz algo que em teoria é contraproducente, porque eu era empreendedor à minha maneira, claro. Empreendedor, mas eu acabei por optar, até por conselhos do médico que me acompanhava, por ir trabalhar para uma empresa. Então eu consegui manter os blogs que tinha, sim, mas eu fui trabalhar para uma empresa, porque era a única forma de eu estar com mais pessoas, de eu conseguir socializar, porque eu estava muito fechado. Aquilo que é o sonho de muita gente, eu quero trabalhar em casa, não é assim tão bom. E isto até pode ser bom 2, 3 anos. Eu, quando cheguei ao 6º ano, quebrei. 6º ano, trabalhando sozinho ali. Sim, quebrei. Ao 6º ano não tive hipótese. Não tive mesmo hipótese nenhuma. Quebrei e foi aí que eu comecei à procura do emprego. Encontrei rapidamente, claro, graças a Deus. Não devia ser difícil para ti encontrar nessa difícil. área. Aliás, não devia nem ter profissional qualificado. Sim, foi muito. Para atender. E aí você foi trabalhar naquela época, eu lembro que você tinha me falado ali para o Grupo Pestana. Já foi direto para o Grupo Pestana ou não? Eu tive 11 meses nas Páginas Amarelas. Foi a primeira empresa que me acolheu. Foi giro, porque uma das perguntas na entrevista, tirando a parte técnica, porque na entrevista estavam 3 pessoas, uma pessoa de recursos humanos e 2 pessoas a quem eu ia reportar e com quem eu ia trabalhar, que era a parte mais técnica. Pela parte técnica eu rapidamente me apercebi que por elas eu estava contratado. Pronto. As melhores perguntas foram da pessoa de recursos humanos, que é como é que vai fazer para trabalhar no open space, com várias pessoas a falar, com barulho, com ruído. E eu fui o mais honesto possível, não faço a mínima ideia, porque eu nunca tinha trabalhado com ruído. Eu estava no meu escritório. O ruído que eu ouvia, porque as casas eram pequenas, era dos vizinhos a bater com portas e coisas do estilo, mas de resto não fazia a mínima ideia. Não fazia a mínima ideia de como é que seria. A outra pergunta, nunca ninguém te deu uma ordem, como é que vais lidar com pessoas a darem-te ordens? Não faço a mínima ideia. Ou seja, há muitas pequenas engraçado, coisas. né? Olha só, são perguntinhas e essas perguntinhas te marcaram, né? Porque até hoje você lembra disso. É né? verdade, é verdade. E, por mais incrível que possa parecer, continuo a falar muito bem com o responsável de recursos humanos daquela altura. Ah, é? Sim. Que é a mesma que te entrevistou? Sim. Ela já não está lá, já está noutras empresas, mas eu continuo. Ela seguiu o meu trabalho enquanto eu estava lá e depois de eu sair, que eu estive lá 11 meses, e nós continuamos a seguir o trabalho um do outro. Porque realmente ela marcou-me muito e eu contei-lhe
Claro. Entretanto, depois fiz coisas também para as páginas amarelas, já depois de ter saído. Então, não deixa de ser curioso estes pequenos detalhes que marcam, Claro. porque eu nunca tinha pensado nisso. O meu ponto era sair dali porque precisava de resolver a minha saúde mental. Sim. Não, e ordenado mesmo, enfim, nem se comparava com o que você ganhava em casa sozinho, né? Nada. Não foi nada de todo por isso. E depois lá está. Depois de 11 meses fui contratado pelo Grupo Pestana. E E aí, sim, foi uma tive 9 anos experiência e boa? meio. 9 incrível. anos e meio que você 9 ficou anos lá? e meio. Pô, então foi bom, assim. Foi Uma grande experiência. fantástico. Foi fantástico porque, primeiro, dá-te uma bagagem internacional que eu não tinha. Eu trabalhava apenas e só com o mercado nacional. Trabalhava com Portugal Claro. e fim de jogo. E tu começas a ver que há todo um mundo brutal fora de Portugal com muito mais conhecimento, muito mais competitivo, que tem muitas outras armas. Na área em que eu trabalhava mais, que era a área de SEO, não é só o conhecimento que importa. É a tua rede de contactos. Teres pessoas que também têm blogs, sites na mesma área que tu e que te podem ajudar. Não é o conhecimento. O Tipo o conhecimento, quê? Dá um exemplo, assim, prático aí que você viveu, assim, em relação a isso, assim. por exemplo, uma das coisas mais importantes para tu conseguires posicionar uma página no topo do Google é a quantidade de pessoas que dizem que a tua página é uma boa página. E como é que as pessoas dizem que a tua página é uma boa página? Colocando um link para lá. Isso pode acontecer porque o teu conteúdo é espetacular, as pessoas adoram o teu conteúdo, então vão partilhando, ou porque tu sais em mídia, sais na televisão, rádio, Sim. as pessoas passam a conhecer-te, ou então tu tens donos de blogs, sites na mesma área, não são concorrentes, mas mesmo na mesma área, que votam em ti, colocam um link a apontar para ti. E eles não colocam o link porque eles adoram o teu conteúdo, porque eles amam o teu conteúdo, mas porque eles são teus amigos, são teus parceiros. E eles sabem que tu estás a fazer isto por mim agora, mas amanhã eu posso fazer o mesmo por ti. Então, esta rede é uma rede brutal e foi uma rede que eu fui construindo. Eu tinha a minha em Portugal, não era uma rede de amigos, era mais uma rede de parceria, mas quando eu comecei no Pestana, eu criei realmente esta rede, que já era uma rede de amigos, bloggers internacionais de viagens, que falavam muito sobre nós. Algumas das vezes, posso confidenciar, nunca tinham estado em nenhum hotel nosso. Mas comentavam, Sim. faziam as reviews, colocavam os links a apontar para nós, fazia com que nós pudéssemos subir posições. Então, Isso tudo era seu trabalho também, de ir atrás disso, de buscar essas parcerias, esses contatos e etc. tudo. E ia subindo. Exatamente. Daí você conseguia ver também ali o seu trabalho rendendo frutos, né? Ali crescendo, desenvolvendo e tal, deve ser uma sensação, porque o dinheiro, enfim, essa parte já estava bem definida aí na sua vida, mas o fato de você conquistar outras coisas, né? Coisas diferentes, e isso devia dar um gozo interno também, né? Brutal, olha. Vou-te contar um pequeno episódio. É muito pequenino. Eu creio que este episódio é uma coisa que eu acho que nunca contei em lado nenhum. Mas é uma coisa muito de pormenor. Eu fui convidado para ir para o Grupo Pestana. Portanto, não vou propriamente... Eu candidatei-me, eu não me candidatei a nada. Eu estava tranquilo nas páginas amarelas. Eles chamaram. Ok. Eu fui lá. Fiquei. Tudo tranquilo. Em 2 semanas, muita coisa aconteceu. Ou seja, eu consegui logo muitos resultados em 2 semanas. É verdade. E isso fez com que eu criasse uma relação muito interessante, não só com as pessoas que trabalhavam comigo, não necessariamente na mesma área, mas com a gestão do site, com a parte das newsletters, que era uma coisa que eu não fazia. Estava focado no Google na parte não paga, mas logo a seguir deram uma parte paga. Então eu comecei a trabalhar com as duas. E depois e só na marca Pestana. Mas depois logo a seguir, fruto dos resultados, deram-me também as pousadas. Mas agora vem aquela parte que é a parte mais curiosa. O administrador naquela altura, que era o João Machado. Curiosamente, quando eu entrei era o João Machado. Quando eu saí era o João Machado. Eu tive vários administradores a quem reportei, mas entrei com um e saí com o mesmo que entrei. Ele chamou-me para nós falarmos, mas foi uma reunião completamente daquelas reuniões que não... foi pelo jardim do Pestana Palace. Okay? Nós fomos a andar e ele fez uma pergunta que eu nunca me vou esquecer. Estamos a gostar muito do teu trabalho. Gostava de saber quais é que eram as condições que tu querias para ficarmos realmente muito tempo a trabalhar juntos. E aqui, o que é que normalmente alguém
faria? Sem dinheiro. Não é? Pedia dinheiro, pedia mais regalias, o que quer que seja, que a justiça seja feita, me foi dado, mas eu não pedi. Aquilo que eu pedi foi, gostava de ter mais dinheiro para investir em anúncios Google. Porque eu quero evoluir mais e crescer mais e sei que no Pestana podemos ganhar muito mais dinheiro com isso. Isto foi aquilo que eu pedi. O que é que eu queria para ficar lá mais tempo? Dinheiro para investir, para lhes conseguir dar mais resultados. Não era nada para mim. Ele deve ter até se assustado. Ele ficou tipo, mas é isso que tu queres? Eu, assim, com isso já fico tranquilo. Porque na prática é isso que eu queria. Porque eu queria saber era mais sobre aquela área. Porque a minha área era de SEO, ou seja, a parte não paga, mas eu estava a começar a ficar apaixonado também pela parte paga. Pela forma como, com pouco dinheiro, porque eu tinha muito pouco dinheiro naquela altura, por isso é que eu pedi mais. Eu precisava de mais para conseguir ter ainda mais resultados. Então eu pedi-lhe isso. Nunca mais lhe pedi dinheiro, porque depois foram dando. À medida que tu vais tendo resultados, as pessoas, quanto é que tu queres mais para continuar a ter esses resultados? Sim. Mas naquele momento eu não precisava de provar esse resultado. Então foi aquilo que eu lhe pedi, foi mais dinheiro para investir em anúncios Google. E essa parte é uma parte que eu nunca... E ele deu depois? Ele deu-me isso e deu-me muito mais. Deu muito mais e muito apoio. Foi uma pessoa que gostou bastante. Que giro. Agora me conta aqui, hoje pela sua experiência, quais são as características que hoje você tem uma escola de marketing digital, certo? Chama escola de marketing digital. Eu, inclusive, já fui, muito bonita e tal. Hoje vocês atendem, tem quantos alunos, clientes lá mais ou menos assim? Nós já tivemos mais de 3.600 alunos. Agora com estas 2 turmas novas já não sei a conta. Já temos mais de 3.600 alunos na que vocês ensinam? escola. O que são os cursos lá? São o quê? Quais são os cursos? Nós temos curso de praticamente tudo que tem a ver com digital. Eu digo praticamente tudo porque se eu for mesmo... Mas tudo mais na parte Google. Google, redes sociais mas também. Mas do universo Meta, não? Sim. Também? Nós temos muitos cursos de anúncios de Facebook, anúncios de Instagram, anúncios de TikTok, também a parte orgânica. Ou seja, e este foi o grande motivo pelo qual eu criei uma escola. É que, na verdade, no digital, tu podes saber um bocadinho de tudo. Eu, enquanto diretor de marketing digital, tinha que saber um bocadinho de tudo, mas eu não era especialista em tudo. Eu não me considero de todo bom em tudo no marketing digital. Eu sei que existem pessoas 100.000 vezes melhor do que eu em anúncios de Instagram, anúncios de Facebook, email marketing, mas muito melhor do que eu. Muito melhores. E por isso eu tinha a necessidade de ter uma escola, porque trazer essas pessoas que são muito melhores do que eu para darem essa parte. Para eu conseguir ter um curso super completo em que nós falamos de tudo. Construção do site, otimização das páginas para os motores de pesquisa de forma paga, de forma não paga. Depois as redes sociais, sem pagar, a pagar. Como é que nós construímos a base de dados, como é que nós segmentamos. E por isso é que temos um leque de formadores que trabalham em grandes empresas, que trabalham na prática, que essa é a parte mais importante para mim. Não é quem é muito bom em teoria, mas nunca fez, que é aquela parte que estavas a falar há pouco dos políticos, nunca amassaram o pão, nunca tiveram realmente uma empresa. Então assim é mais fácil de falar porque nunca fizeram. Okay? Claro. E isto acontece também muito em faculdades. Nas faculdades tens uma percentagem de professores que têm que ser académicos. E académicos significa que estudaram a vida inteira, está tudo bem, mas se eu lhes pedir para fazer uma campanha de Google Ads, não fazem a mínima ideia como é que se faz, onde é que se carrega, quais é que são os botões, onde é que eles estão. E não estou a dizer que está errado, estou a dizer que para se preparar alguém para trabalhar... O mundo real, né? Não é? Tem que ir além do acadêmico. Não é? Eu sei que isto faz isto e isto e isto, então, mas bora lá fazer. Não faço a mínima ideia, eu nunca fiz. Pois é. E isso é aquilo que não pode acontecer. Então, a componente prática não é uma hipótese, é uma obrigatoriedade. Tem que ser tudo prático. E por isso sim, nós damos, dentro da escola de marketing digital, nós damos tudo. E quais são as características, você acha, que faz hoje um jovem, uma pessoa ter sucesso aí nessa área do marketing digital? Quem está nos ouvindo aqui ou nos vendo aqui pelo YouTube, ou Spotify, ou o que seja, e está interessado em seguir essa carreira e etc. Qual que você acha que são as características aqui que você vê de uma pessoa que pode ter sucesso nessa área? Olha, o mais importante é aquilo que tu não consegues ensinar, que é uma pessoa ser disciplinada, porque ela vai precisar de ser disciplinada, porque há um conjunto de pontos que têm mesmo que ser feitos. Há coisas que nós não gostamos de fazer no marketing digital. O marketing digital parece que é tudo muito bonito, são só flores. Tá, mas o que não é tão bonito aqui, que precisa mesmo ser feito e que você fala assim que não... Olha, por exemplo,
olhar para todas as palavras para as quais tu apareces no Google, apagar e não crias, que se chama negativar palavras. Sim. Que normalmente nós dizemos que queremos aparecer para isto, só que a Google faz com que tu apareças também para coisas que tu não querias aparecer. Então esse é um trabalho que muitas das vezes as pessoas não gostam de fazer. É uma seca fazer, mas tem que ser feito. E tens de ter a disciplina de saber que tem que ser feito. Tens que alocar parte do teu tempo para fazer essa tarefa. E o pessoal não gosta de fazer? Normalmente não, mas há sempre várias formas de tu colocar as coisas em perspectiva. E eu digo-lhes, porque é realmente verdade. Esta é uma das melhores formas de tu conseguires aprender como é que as pessoas pensam, como é que as pessoas procuram. Tu vais encontrar aqui muitas coisas que realmente não te interessam, mas ao mesmo tempo vais saber como é que as pessoas procuram, como é que elas pesquisam. Isso vai-te ajudar muito a escreveres conteúdo ou a dares comandos para alguém de escrever um conteúdo que pode ser um copywriter ou pode ser hoje em dia um Bard ou um ChatGPT. Mas tu sabes como é que as pessoas procuram. Isso tu não vais encontrar em mais lado nenhum. Por mais que tu te esforces, vás a livros, vás a tirar cursos, ninguém te vai dizer naquela área de negócio o que é que as pessoas pesquisam e não te interessa. E como é que elas pesquisam? O que é que está ali por detrás? Que pode não fazer sentido no primeiro instante, mas há um padrão. Muitas pessoas pesquisam daquela forma. Então, se calhar, pode fazer sentido não para um anúncio, mas para um conteúdo numa rede social, para um vídeo, porque é algo mais explicativo, algo mais informativo. Certo. Não te vai trazer aquela venda, mas vai-te ajudar em outros aspectos. Então, tens sempre que Então, vamos lá. ser pedagógico. Uma das coisas é a disciplina. O que mais? O que mais são características de pessoas que tendem a se dar bem nesse mundo? Vontade de fazer acontecer. Também não dá para ensinar muito, né? Não. Não. A pessoa tem que ter o sangue no olho ali. É exatamente. E isso é daquelas coisas que tu também não consegues ensinar. Há momentos que as pessoas têm um clique, parece que houve ali alguma coisa que fez com que elas... Ok, se eu não tiver vontade, não vai acontecer nada. Porque aquilo, hoje em dia, em entrevistas de emprego que nós fazemos, aquilo que eu mais valorizo é isso. Aquilo que eu entendo, aquilo que eu vou mesmo à procura é se a pessoa é disciplinada ou não é disciplinada, e mais importante do que tudo, se ela tem mesmo vontade de vingar nesta área. Se ela está disposta a trabalhar para ser muito forte nesta área. Se ela quer mesmo ter uma carreira. Depois pode não ser aqui, mas tu tens muita vontade, tu vais fazer em outro sítio, okay? E vais fazer noutra área. Mas tens de ter muita vontade. E isso é aquilo que eu mais aprecio. Claro que depois a vertente analítica, a vertente criativa, que é muito desafiante juntar as duas, mas são muito importantes, porque tens que analisar muitos dados. Nós olhamos sempre a parte romântica, mais uma vez, mas não olhamos muitas vezes para os dados. As pessoas não olham. Há muitas ferramentas de analítica, há muitas formas de medir. Certo. E nós não olhamos para elas. Nós preparamos-nos muito em colocar a medir, mas depois nem sequer olhamos para os dados. Que insights é que eu vou tirar daqui para melhorar as minhas campanhas? Certo. Nós conseguimos, qualquer pessoa que trabalha nesta área ou quer vir trabalhar nesta área, consegue reduzir muito o investimento que faz apenas e só olhando para os números, identificando quais é que são as componentes que estão a funcionar bem, qual é que é o público-alvo está a funcionar bem com aquela mensagem, qual é que não está a funcionar e nós temos que mudar a mensagem, ou temos que abdicar, temos que deixar cair. Sabes que quem trabalha nesta vertente acaba por ser um gestor também. E gestor é não ganhar apego. Tu tens de tomar decisões e muitas das vezes, quase sempre, tu vais ter que ser racional. Há pessoas que ganham amor à palavra-chave. Então elas não tiram aquela palavra-chave porque acreditam muito naquela palavra-chave. Elas já investiram 1000 euros, aquilo nunca funcionou, nunca teve uma única conversão, mas eu acredito que um dia aquilo vai dar, como jogar Euro Milhões, um dia eu vou ganhar Euro Milhões. Ou seja, a questão tem que ser muito racional mesmo, muito analítica, né? E menos emocional, tem que deixar o emocional de lado. Porque depois tu dizes, há coisas que são engraçadas, quando tu falas com um cliente, seja ele interno, às vezes, muitas vezes externo, mas muitas vezes também interno, que é tu dizeres, a campanha tem que ser só para pessoas que estão em Lisboa. A primeira ideia que vem à cabeça de alguém é, mas eu vendo para o país inteiro, porque é que eu vou fazer campanha só para Lisboa? Não faz sentido. E aquilo que a pessoa me vai dizer é, assim eu vou estar a perder muitas oportunidades. Eu concordo. Se vendo para o país inteiro, eu fazer só para Lisboa, vai fazer com que a pessoa perca muitas oportunidades. Mas ela deu-me 20 euros por dia. E eu, para fazer para o país inteiro, precisava de 100. Ela deu-me 20. Eu tenho de tomar uma decisão. Eu posso fazer para o país inteiro e aquilo não funciona. Se eu fizer só para Lisboa, com uma mensagem focada em Lisboa, com aqueles 20 euros, eu vou conseguir trazer resultados. E com esses resultados a pessoa pode reinvestir
e vai dizer, olha, agora já temos mais dinheiro, podemos ir ao Porto. Bora para o Porto. Vamos para Faro. Bora para Faro. Mas é assim que se constrói. Porque eu estou a perder oportunidades porque ela me deu 20 euros. Ou seja, ela foi a primeira pessoa a cortar-me as oportunidades. Aquilo que eu estou a fazer é, com o dinheiro que ela me está a dar, estou-lhe a dar o melhor que é possível dar. Interessante. E isto é perder oportunidades. O mesmo acontece com dias da semana e horas do dia. Muitas vezes não podes estar todos os dias, todas as horas. Em que horas é que o teu público-alvo está lá preparado para converter? Eu não posso estar em todas as palavras-chave. Quais é que são aquelas que realmente convertem? Agora, quando eu tiver mais dinheiro, porque a pessoa já está a ter mais resultados e quer reinvestir, bora lá. Mas é assim que se cresce e eu acredito que é assim que tem que se crescer. De forma sustentada. Não é? Bora meter muito dinheiro. Claro. Não, vamos com calma, mas devagarinho, pilar a pilar, nós vamos conseguindo construir a nossa moradia. E esta capacidade de resiliência e paciência que também é importante. As pessoas são cada vez menos pacientes. Para ver o resultado, né? Porque a coisa é construída, né? Não é? Precisa de um tempo, precisa de uma maturação, precisa entender o mercado, entender os resultados do próprio anúncio e etc. Sem dúvida. Acho que as pessoas têm tendência a olhar para o fim da linha. Ou seja, elas vêm-te a ti e estão agora a começar. Porquê é que eu não sou o Rafa? O Rafa já está há muitos anos nesta vida. Não é? Já passou por muitas coisas. O Rafa não é o Rafa porque estalou os dedos e passou a ser o Rafa. Não é? O Rafa de hoje não é o mesmo Rafa de há 20 anos. Tiveste de passar por muita coisa para chegar até aqui. Só que as pessoas só veem o Rafa agora. O Rafa agora tem este espaço espetacular, não é? O Rafa agora tem várias coisas. Mas se calhar não teve. Teve de trabalhar muito para chegar aqui. E as pessoas olham só, não, fogo. Como é que ele agora aparece, o Rafa? O Rafa não aparece do nada. O Rafa aparece porque teve de fazer o caminho. É aquela história do ditado americano, né? It takes 10 years to... Como é que é? Demora 10 anos para ter sucesso da noite pro dia, né? It takes 10 years to be... Eu não sei se é sucesso... Mas é isso. Demora 10 anos para ter sucesso da noite pro dia. Meu amigo, e agora então, para terminar aqui, porque a nossa conversa está passando rápido aqui, a conversa boa e eu tenho certeza que a gente poderia ficar aqui horas, mas eu lembro que numa palestra aqui que eu ouvi sua, no começo da sua vida, nesse começo de empreendedor e tal, o seu sonho era ter um Porsche. Então você queria muito ter um Porsche, não era? Verdade. E você ganhou dinheiro. E você poderia ter comprado o Porsche. E você hoje está com um lindo carro aqui, um Tesla branco, que eu adoro também, Teslas e etc e tal. Por que você nunca comprou o Porsche? Então, olha, já estou a fazer um update, mas há aqui uma parte engraçada, que é a parte da motivação. Sim. E para já, em 10 segundos, digo-te porque o meu grande objetivo com o Porsche. Porque é que eu queria muito ter um Porsche? Tem a ver com algo espetacular que são as telenovelas brasileiras. Eu, quando era muito novo, lá em casa, nós tínhamos uma televisão, ok? E nós, à noite, víamos televisão. Uma coisa que hoje em dia praticamente ninguém faz, mas está tudo certo. Eu vi televisão com os meus pais e eu vi uma telenovela que era o Rei do Gado. E o filho do Rei do Gado tinha um Porsche. Então, desde aquela altura, muito novo, mas mesmo muito novo, eu tinha o sonho de ter um Porsche, desde aquela altura. Então o meu grande objetivo era ter um Porsche. Quando eu comecei a ganhar 500 euros por dia, eu vi que ter um Porsche era algo muito simples. Eu tinha muito medo de, ao concluir aquele objetivo, estagnar. Então a sua motivação ali parar. Pois já comprei tudo que eu queria na vida, está aí, está feito. Exatamente. Então eu agarrei e comecei a dizer, não, aquilo que eu preciso é construir uma moradia com uma garagem para colocar o Porsche. Então, ok, isto já vai demorar mais tempo. Já vais ter que trabalhar muito mais. E depois de ter a moradia com a garagem para colocar o Porsche, eu não comprei o Porsche. Mas, este é um update, posso estar aqui em primeira mão. Eu, quando fiz 40 anos, em março, comprei mesmo o Porsche. Comprou? Comprei. Ele já esteve aqui uma vez. É mesmo? Uma vez. Parabéns, sensacional. A última vez que eu vim aqui eu trouxe. Desta vez não trouxe. Mas não foi elétrico? O Porsche elétrico ou não? É híbrido. Qual que é? É o Panamera. Panamera é um espetáculo. Espetáculo, que carro é bonito. Eu não gostava do primeiro Panamera, não. Achava ele meio feiozinho, assim. Mas esse Panamera, esse modelo mais novo aí que eles fizeram, então tá um espetáculo.
Pô, mas e agora? Qual que é a motivação, então, agora? Não, porque eu sei que você tem esse Tesla e eu adoro Tesla, eu também tenho um carro elétrico que eu adoro e não troco, né? Enfim, pode ter até outro, mas carro elétrico eu acho que agora veio para ficar. Pelo conforto e etc, você sabe muito bem como é que é. Mas agora que comprou o Porsche, e qual que é a grande motivação da vida agora? Agora a motivação tem mesmo que ser esta de ajudar as pessoas. Agora não dá a mesma hipótese. Porque essa que é a real, né? Essa que é a verdadeira. Essa é que é mesmo verdadeira. E demorou algum tempo para eu chegar lá, mas é essa que realmente me traz motivação. Porque se olhar para a parte financeira, quando tu chegas aquilo que se chama liberdade financeira, que é algo muito usado, e que é verdade, tu chegas a um ponto em que tens liberdade financeira. Depende muito do teu estilo de vida. Para o estilo de vida que eu tenho e que eu quero ter, está tudo tranquilo da forma que está. Então, eu podia não trabalhar, mas isso não fazia sentido nenhum. Era um vazio gigante. E eu trabalho imenso. Eu trabalho como se não tivesse nada. Porque quero realmente ajudar e sei que para ajudar preciso de dinheiro que me permita ajudar as pessoas. Tu podes ver o dinheiro de muitas formas. Eu vejo o dinheiro como uma forma de conseguir ajudar mais pessoas. Porque eu consigo chegar a mais pessoas tendo mais dinheiro, consigo proporcionar mais coisas tendo mais dinheiro. Então fica muito mais simples. O dinheiro ajuda a facilitar a vida. Quando chegas a um determinado patamar. Porque dizer que o dinheiro não é importante não é verdade. Não, claro que não. Não é verdade. Meu amigo, e para as pessoas te encontrarem, quiser entender mais sobre você, seus cursos, suas formações e quiser estar um pouquinho mais pertinho do Marco Gouveia, como é que fazem? Olha, vão ao Google e pesquisam pelo meu nome, Marco Gouveia. Pronto, isso é que é. Essa é a forma que eu gosto mais de trabalhar. Se pesquisarem pelo meu nome e não me encontrarem, é porque eu não estou a fazer um bom trabalho. É mesmo que eu digo com o meu livro. Okay? Eu digo isto muitas vezes, já disse aqui 3 vezes, provavelmente, que eu nunca digo a ninguém para comprar o meu livro. Digo, olha, queres um livro de marketing digital? Vai ao Google e pesquisa livro marketing digital. O primeiro que estiver lá, sem ser com um anúncio, à partida é o melhor. Pelo menos é o Google que diz, não sou eu. Pronto. E aí, normalmente, quero imaginar que esteja lá o seu. Mas está sempre o seu lá em primeiro? Sempre o meu em primeiro. Em Portugal? Em Portugal. E no Brasil não? Por acaso nunca vi no Brasil. No Brasil está lá, vendo lá no Brasil o seu livro ou não? Eu creio que não. Acho que a minha editora não vende para o Brasil. Tem que colocar lá também. Eu também acho que sim. Tem que colocar. Eu também acho que sim. Tá bom. Senhoras e senhores, Marco Gouveia. Obrigado, meu querido. Foi um prazer imenso tê-lo aqui no nosso podcast. E aí, pessoal, tenho certeza que você também adorou essa conversa, esse bate-papo. Vai lá, encontra aqui o Marco nas redes sociais. Se você quiser entender mais, saber mais, aprender mais sobre essa temática, obviamente, do marketing digital, que é enorme, que é gigante, que é infinita, né, Marco? É infinita esse negócio, isso não acaba, né? E, aliás, está começando, né? Então, vai lá atrás da Escola de Marketing Digital, que eu tenho certeza que você vai ser lá muito bem atendido. E muito obrigado por estar aqui mais um dia, mais uma vez, conosco aqui nesse podcast. E nos vemos semana que vem para mais um episódio do podcast De Propósito. Um beijo no coração. Até a próxima. Valeu. Viver com propósito. O podcast.